E aí, pessoal? Imagina que nesse mundo as pessoas não sabem mentir, mas esse cara aprende e começa a aproveitar as oportunidades da vida. Pois esse é o filme O Primeiro Mentiroso, de 2009. E eu sou F e hoje eu estou falando. Então, vamos pra história. Imagina viver nesse mundo onde todas as pessoas só sabem falar a verdade, e para muitos isso seria perfeito. O problema é que elas são sinceras a todo momento, então quando alguém não queria fazer algo, ela simplesmente falava na cara das pessoas. E aqui vemos Mark Bellison, que estava chegando para seu primeiro encontro em muito tempo, e ele estava muito nervoso porque já estava com 40 anos e não conquistou nada na vida, e ainda era gordinho e feio. Quando Ana abre a porta, ela diz que ele chegou muito cedo, e ela estava fazendo a brincadeira do dedo mágico, onde faz o dedo aparecer e desaparecer rapidamente. Ele diz que terminaria de brincar enquanto que ele espera na sala, e antes de sair, ela diz que estava animada, mas não se preparou, porque ele é feio e com certeza não vai rolar nada nessa noite, e provavelmente em nenhuma noite. E ele diz que marcou em um restaurante que era o mais caro que ele conseguiu com seu salário de merda. Galera, o filme mal começou e eu já estou me sentindo humilhado. Imagina quem vive naquele mundo. E quando chegam no restaurante, Ana diz que beberia 3 taças de vinho para garantir que a noite seja no mínimo legal, já que ele não tinha uma genética muito boa. E o garçom aparece e diz que ela era muito bonita para ele, e pergunta se ela daria o número escondido para eles darem uma brincada. Mas ela diz que não, porque o garçom também não era grandes coisas, e Mark fica aliviado. Os dois estão conversando sobre a vida, e Ana diz que era bem sucedida e bonita, e estava se abrindo para relacionamentos porque estava ficando velha, e Mark diz que tinha um emprego mediano como escritor e que provavelmente seria demitido essa semana. E a mãe de Ana liga perguntando como estava a noite, e ela diz que estava boa, mas não dormiria com ele. E no final eles se despedem e ela diz que gostou da noite, mas não sairia uma segunda vez, então ele vai para casa em mais uma noite triste. Saindo de casa para trabalhar, ele encontra com seu vizinho gordinho, e ele diz que nessa noite tentaria se falecer mais uma vez porque sentia que era um merda. E chegando no trabalho, ele chega onde eram apresentados os filmes como se fosse em uma excursão, e o guia apresenta Mark e diz que ele era um dos escritores da empresa, mas era o pior deles, e todos começam a tirar fotos. Chegando, sua secretária diz que estava animada para ver ele sendo demitido, porque não gostava dele, mas diz que o chefe estava com medo de chegar e falar com ele. Então ele vai para a sala e seu chefe fica passando na porta pensando em entrar. E Mark o chama para facilitar as coisas, e para piorar o dia, ele recebe o e-mail da Ana falando para nunca mais se falarem, porque sua genética não era boa. E todos na empresa já haviam lido seu e-mail. Na saída, Brad Kessler aparece e ele era o maior escritor de filmes da empresa, e ele diz que estava torcendo por esse dia porque não aceita trabalhar com perdedores como ele. E como não tem o que fazer, ele vai visitar sua mãe no asilo e a atendente pergunta quem ele queria abandonar, mas ele diz que já havia abandonado. Caralho, cuzão! Sua mãe diz que estava com medo porque todos estavam apostando que ela seria a próxima a falecer, mas Mark diz que isso era mentira ou não, porque eles vieram de uma família de perdedores. E no dia seguinte, Mark acorda com alguém batendo na porta e era o dono do lugar cobrando aluguel, mas ele diz que estava desempregado e só tinha $300, e ele o manda alugar um caminhão e tirar tudo dali até o dia seguinte, e agora não tem o que fazer. E ele vai até o banco para sacar seu dinheiro, e a atendente diz que o sistema estava fora do ar, então ele teria que falar quanto quer sacar, e sem querer ele fala que tinha $800, e algo na sua mente muda e o sistema volta ao ar, mas ela vê que só tinha $300 na conta, mas como ele falou aquele valor, ela acha que o sistema que estava com erro. Agora as coisas parecem diferentes, e ele consegue pagar o aluguel e vai se encontrar com seus amigos no bar. E ele pergunta o que eles fariam se pudessem fazer o que quisessem, e eles só pensam em beber e pegar mulheres. E agora Mark vai testar suas habilidades e tenta abordar uma pessoa na rua, mas não dá certo. E para conseguir, ele diz que o mundo acabaria se eles não dessem uma brincada. Então dá certo, mas na hora ele começa a se sentir mal e finge que a NASA conseguiu resolver o problema, porque ele é mentiroso, mas tem caráter.
Saindo do bar com seu amigo Greg, ele quer dirigir, mas ele estava muito bêbado. E eles são parados pela polícia e aquilo com certeza daria muito errado. E como ele não consegue mentir, começa a se explanar, mas Mark diz que ele não estava bêbado, só parecia. E o policial acredita e dali os dois vão para o cassino para testar a sorte grande e conseguem ganhar vários prêmios apenas falando que ganharam. E ninguém contestava nada. Mark percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e seu vizinho mais uma vez diz que tentaria se falecer, mas ele diz que ele era alguém importante e não deveria fazer isso, e ele acredita, mesmo sendo todo esquisito, e ele começa a ajudar várias pessoas pela cidade, mostrando que era do bem. À noite, ele quer tentar a sorte e liga para Ana marcando outro encontro, mas ele diz que dessa vez as coisas mudaram porque ele não é um perdedor e mudou de vida. E ela só saberia quando se encontrasse com ele, e para transformar sua mentira em verdade, ele volta no trabalho para falar com seu chefe e diz que tinha uma grande ideia que mudaria os filmes, e leva um papel sujo de café com a história de alienígenas no deserto. E todos começam a ficar impressionados porque ninguém nunca pensou naquilo, até porque era mentira. E para justificar esses acontecimentos, ele diz que os alienígenas apagaram a memória dos humanos para que no futuro um escritor muito promissor chamado Mark Bellison encontrasse e revelasse para o mundo, e o nome dessa história se chamaria Peste Negra. Tá brincando comigo? Mark se encontra com Ana e agora ele consegue marcar em um lugar muito chique onde apenas os ricos frequentavam. E ele está animado porque poderiam ficar juntos, e Ana diz que agora ele realmente não era um perdedor, mas mesmo que goste dele, não poderiam ficar juntos porque sua genética era ruim e ela queria ter filhos bonitos e saudáveis, e para piorar a humilhação, ele recebe uma ligação do hospital pois sua mãe estava passando mal. O médico diz que provavelmente essa seria a última noite dela, o que é triste, mas estavam servindo tacos no refeitório, então ele poderia ficar feliz. E sua mãe está com medo, pois sabe que depois da morte não tem nada do outro lado, mas ele começa a inventar que ela estaria em um lugar bonito, com várias pessoas legais, e com o criador de tudo, e dessa forma ela falece em paz. O problema é que todos começam a olhar para ele, perguntando como ele sabia dessas coisas, e a todo momento Ana fica do seu lado para dar suporte, mostrando que gostava dele. Mark volta para casa e estava cheio de repórteres na frente da sua casa, pois eles queriam saber como ele sabia de tantas coisas que aconteciam depois da morte. E como ele começou essa mentira, agora ele precisa continuar, ou as pessoas ficariam desesperadas. E Ana e Greg aparecem para dar um apoio moral, e ele passa a noite toda escrevendo algo para enganar o povo, e coloca seus 10 escritos em 2 caixas de pizza. Ele sai para falar e todos no mundo estavam assistindo, porque era uma revelação bombástica. E ele diz que haviam 10 avisos que todos precisavam saber. E diz que tudo o que acontece foi criado por um homem que morava no céu controlando tudo. E quando as pessoas boas falecem, elas vão para um lugar maravilhoso onde haviam mansões. Todos estão animados, mas ele diz que para isso acontecer, as pessoas precisam ser boas em vida. E eles começam a perguntar o que é ser uma pessoa boa e perguntam se cagar na grama do vizinho é errado. E ele diz que não, mas quando perguntam se usar chinelo e meia era, ele diz que iria pro inferno quem fizesse isso, e todos ficam assustados. E ele explica que tudo que acontece no mundo é controlado pelo homem do céu, e geral fica com raiva porque ele permitia que coisas ruins acontecessem, mas Mark explica que ele fazia as coisas ruins, mas também fazia as coisas boas, e todos aceitam, e depois disso Mark começa a ser conhecido mundialmente e era o homem mais famoso do mundo, e ele conseguiu tudo, menos a mulher que queria. Ele continua vivendo sua vida normalmente, e ele está muito próximo da Ana, e ela diz que o amava, mas não poderia ficar com ele porque não quer que seu filho seja um perdedor com nariz de batata. E ele diz que ela deveria olhar as pessoas além da aparência, porque todos tinham potencial. E ele diz que ela era muito mais do que bonita, mas uma mulher de valor que merecia o mundo. E ele estava cavando fundo para conseguir algo, mas só
só aumentou o buraco da humilhação. E Mark está em casa bebendo quando Ana aparece arrumada, pois ela teria um encontro com Brad Kessler, seu maior rival. E ele diz que ela não poderia fazer a brincadeira do tatu apenas depois do casamento. E ela fica triste porque estava disposta a fazer tudo no primeiro encontro para garantir que fiquem juntos. E ela entrega um cartão porque era seu aniversário. E no cartão era um vale sexo. Mas como só poderia ser depois do casamento, então ele nunca poderia usar com ela. No restaurante, Brad não para de falar do seu trabalho e de como ele tem uma boa genética. E diz que Ana seria perfeita para fazer crianças perfeitas. Mas ele só conseguiu olhar sua aparência externa, mas ela gostava porque Mark via seu interior. E Ana até pensa em terminar com Brad para ficar com ele, mas sua mãe diz que ela não poderia se casar com um perdedor com nariz de batata. E se passam meses e Mark está desolado por ter tudo e não ter nada, porque dinheiro não comprava felicidade. E Ana aparece para entregar o convite de casamento e diz que ele era seu melhor amigo. E andando pelo parque, ela vê um gordinho sendo zoado por outros mequetrefes e diz para ele não ligar, porque ele tinha um coração bonito. Então agora ela estava enxergando o interior das pessoas. É o grande dia do casamento e Mark estava parecendo um morador de rua que invadiu uma mansão. E Greg traz sua roupa porque ele iria no casamento para terminar de ser humilhado. E todos estão felizes menos os dois. E na hora que o padre fala que quem tem algo contra, Ana pede para ele perguntar o que o homem do céu queria, mas Mark não quer fazer nada contra a vontade dela e sai da igreja. E como os humilhados serão exaltados, ela vai atrás dele e aceita se casar e ter filhos com cara de batata. E aqui vemos que ele nasceu com a habilidade de mentir, porque a comida estava muito ruim, mas ele diz que estava boa. E agora sabemos quem eles são. É o casal Adão e Eva, ou no caso, Eva e Adão. Que porra é essa, marreco? E esse foi o filme O Primeiro Mentiroso. Então se você não quiser viver uma mentira, deixa seu like e se inscreve com o sininho ativado para ver mais qualidades duvidosas aqui no canal. Agora vou nessa, obrigado e tchau! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk